Ok, pessoal, vamos voltar, vamos continuar. Vamos falar mais um pouquinho sobre essas regras gramaticais, regência, pontuação, concordância, a crase já envolvida aí com a regência. Vamos ver isso daqui, né? Os elementos coesivos, já falamos um pouquinho sobre elementos coesivos de retomada, referência, substituição. Vamos trabalhar depois um pouquinho com os elementos coesivos de ligação, que são as conjunções. Já trabalhamos um pouquinho a preposição relacionada a essa ideia da regência. Vamos continuar trabalhando isso. Vamos pegar uma outra questão aqui. Veja só o que nós temos. Considere o trecho e as afirmações abaixo. O acúmulo de placas de gordura nas artérias leva ao seu estreitamento, já que isso facilita o aparecimento da hipertensão. Ora, vejamos uma coisa antes de partirmos aqui para os itens. Vejamos só o que nós temos. O acúmulo de placas de gordura nas artérias leva ao seu estreitamento. Só para você entender um pouquinho, leva esse acúmulo, esse acúmulo que é o núcleo do seu sujeito, você percebe isso? Quer ver, Rose, o que leva a esse estreitamento? O acúmulo, só para eu poder continuar, o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Gente, tudo isso é o sujeito, veja, sujeito cujo núcleo é o quê? Acúmulo. Então, para você entender, é por isso que o seu verbo está no singular, porque seu verbo precisa concordar com o núcleo de um sujeito, núcleo do sujeito em número e pessoa. Então, dizer, o acúmulo de placas leva um negativo, o acúmulo de placas levam não, o acúmulo de placas leva, porque o que está levando é o acúmulo e não as placas. Tudo bem? Núcleo do seu sujeito. Seu verbo sempre concordando com o núcleo, tá? Vamos continuar. Mas o que eu queria dizer a você também era isto daqui, O acúmulo de placas de gordura nas artérias leva ao seu estreitamento. É importante você interpretar isto, Leva ao seu estreitamento. Ao estreitamento de quê, Rosi? Das artérias. As artérias se estreitam, tudo bem? Esse acúmulo de placas levarão ao estreitamento dessas o quê? Artérias. Dessas artérias. Tudo bem? Aí aqui está assim, já que isso facilita o aparecimento da hipertensão. Lembra o que eu falei a você em uma de nossas aulinhas? Nós falamos e conversamos sobre isso daqui, Queridos, a sua prova, quando trabalha elementos coesivos, sobretudo os elementos coesivos de ligação, quando ela quer trabalhar com isso, é que ela quer perceber aí a sua interpretação em relação às orações que formam o período. Você está interpretando direitinho o que você está lendo? É isso que a sua banca quer saber, porque às vezes a nossa leitura é superficial e não pode ser. Tenho de analisar todos os elementos que constituem o meu período para tentar entender se realmente existe uma coerência entre as orações, ou entre os termos. Agora perceba você que já que é uma conjunção causal. Gente, já que estabelece causa, já que estabelece causa. Agora preste atenção. Se o acúmulo de placas de gordura nas artérias leva ao estreitamento dessas mesmas artérias, o que eu tenho então como resultado? Vou falar de novo, só para você ajudar aí, me ajudar a pensar. Olha só, se o acúmulo de placas de gordura nessas artérias leva ao estreitamento delas mesmas, gente, a que resultado nós deveríamos chegar? Se esse acúmulo estreita as artérias, o resultado então é o que, gente? O aparecimento da hipertensão. Se estreita as artérias, o resultado é a facilidade do aparecimento da hipertensão. Rose, por que você está me dizendo isso? O resultado, ora, perceba, querido, que quando eu falo assim, o resultado dessa ideia é isso, o resultado desta ideia é aquilo, o resultado, quando eu falo em resultado, eu estou querendo mostrar simplesmente a você que a ideia não é de causa, a ideia é de conclusão. A ideia é de conclusão. Querido, eu vou falar mais uma vez. Se este acúmulo está levando ao estreitamento das artérias,
Como resultado desse estreitamento, eu tenho o aparecimento ou a facilidade de aparecimento da hipertensão. Então, isso é resultado desse estreitamento. Entende isso? Então, quando eu falo em resultado, eu não falo em causa, eu falo em consequência. Quando eu falo em resultado, eu não falo em causa, eu falo em conclusão. Então, na verdade, o resultado aqui, ou a ideia aqui é conclusiva. Se a ideia é conclusiva, por que usar uma conjunção causal? Se a ideia é conclusiva, eu deveria utilizar uma conjunção, o quê? Conclusiva. Por isso, o acúmulo de placas de gordura nas artérias leva ao seu estreitamento. Por isso, facilita o aparecimento da hipertensão. Por isso, facilita o aparecimento da hipertensão. Ou, portanto, isso facilita... Aí você pode voltar o isso. Assim não, porque eu não estou iniciando o período, né? Portanto, aí você pode dizer... Isso facilita, tudo bem. Consequentemente, isso facilita, mas eu preciso usar conjunções o quê? Conclusivas e não causais. Quando se fala em resultado, fala-se em conclusão. Rose, o rapaz estudou bastante. Qual é o resultado disso? A aprovação. A aprovação é o resultado do muito estudo do rapaz. Logo, eu construiria a frase assim: o rapaz estudou bastante, por isso foi aprovado. Logo, foi aprovado, portanto, foi aprovado. Mas eu não digo já que foi aprovado, porque já que é para a causa, não é para consequência ou conclusão. Tudo bem? Então, vamos lá. Está tudo muito bagunçado aqui? Deixe-me só facilitar a leitura. Pronto, já expliquei a você. O verbo levar, considere o trecho e as afirmações. O verbo levar deveria estar no plural? Deveria, gente. Mentira, porque ele está concordando com o núcleo do sujeito que está no singular, acúmulo, não deveria ir para o plural. O conectivo já que não é adequado, pois estabelece uma relação de causa. Certíssimo, ele não é adequado mesmo. Adequada seria uma conjunção conclusiva e não uma conjunção causal. Tá? Então, nós temos, só para memorizarmos, porque eu vou mudar aqui, nós temos número 1 errado e número 2 o quê? Certo. Vamos ver se nós não conseguimos esquecer. Está correto que se afirma, e gente, lembrou? Olha lá, lembrou? Está correto que se afirma apenas em 2, não é isso? Somente em 2. E foi exatamente o que está cortado, foi exatamente o cortado aqui, né? Então, olha, somente em 2. Vamos apagar tudo isso e vamos aqui marcar a resposta. Qual é a resposta? Somente 2. Somente 2 está correto. Tudo bem? Veja aí que facilidade. Pronto. Vamos ver outra questão, então. A outra aqui. Considere as orações abaixo. Podem haver atrasos. Opa, espera aí um minutinho, já começo a ver problemas. Podem haver atrasos, querido. Verbo haver no sentido de existir. Veja se não é isso. Veja se não é isso. Podem existir atrasos nas contratações. Veja se não é a mesma coisa. É. O que está acontecendo, Rose? Nós estamos trabalhando com uma locução verbal, com uma locução verbal cujo verbo principal é haver, mantendo a mesma significação que existir. Gente, quando o verbo haver tem a significação de existência, ele é considerado, agora o verbo haver, dele que eu estou falando, ele é considerado verbo impessoal. Olha aí, verbo impessoal. O que significa dizer isso? É que além de ele apresentar uma oração sem sujeito, ele fica obrigatoriamente flexionado no singular. E detalhe, ele pode estar sozinho, Rose, haverá atrasos, olha só, Rose, haverá atrasos? Haverá atrasos nas contratações? Haverá atrasos? Haverão? Não, haverão não. Haverá atrasos nas contratações? Ele pode estar sozinho ou ele pode estar numa locução verbal. Podem haver? Não, não, não. Pode haver? Pode haver atrasos, Rose? Não, não pode haver atrasos nas contratações. Ou
Pode haver atrasos nas contratações. O que não pode acontecer é você trabalhar com o verbo haver, significando a existência e manter o seu verbo ou sua locução verbal no plural. Isso é que não pode acontecer. Tem de estar sempre no singular. Verbo haver, no sentido de existir, fica obrigatoriamente flexionado no singular, porque se trata de verbo impessoal. Agora, as pessoas sempre perguntam, Rose, e se fosse mesmo o verbo existir? Se fosse mesmo o verbo existir, você tem de perceber que ele sim já apresenta um sujeito. O verbo existir não pode ser impessoal. Ele sempre vai apresentar um sujeito aí na oração em que se insere. Então, quando você trabalhar com o verbo existir, preocupe-se em encontrar o sujeito e saber se este sujeito não está flexionado no singular ou no plural, porque o verbo existir deverá manter a mesma flexão do seu sujeito. Sujeito singular, existir no singular. Sujeito no plural, existir no plural. Agora note, se fosse assim, ó, pode existir. Olha só. Pode existir atrasos nas contratações. Opa, espera aí. Agora você trabalha com uma locução verbal que apresenta como núcleo o verbo existir. Como núcleo é verbo principal. Não é isso? Você está trabalhando com uma locução verbal cujo verbo principal, cujo núcleo, cujo verbo principal é exatamente o verbo existir. Ou seja, ele já vai trazer sujeito. Rose, o que pode existir? Eu digo atrasos. Atrasos é um sujeito que está no plural. Se o seu sujeito está no plural, então a forma correta agora é o quê? Podem existir. Podem existir atrasos, pode haver atrasos. Podem haver, não. Pode existir, não. Entende isso? Tudo bem? Bem legal, né? Vamos aqui ao outro. Então, espere um minutinho. Esta aqui já está o quê? Errada, não é isso? Essa daqui já está errada. Eu tenho problemas de concordância aqui. Podem haver, não. Problemas de concordância. Agora, devem-se observar todos... Vou ter de apagar aqui. Devem-se observar todos os detalhes do local. Queridos, devem-se observar. Aqui você está trabalhando com uma locução verbal. Então, note. Quem observa não está observando algo, sim ou não? Sim. Quem observa está observando o quê? Todos os detalhes do local. Pronto. O seu verbo aqui, ó, ele é transitivo direto, porque quem observa, observa algo. O seu verbo é transitivo direto, os detalhes, objeto direto. Só que você não pode se esquecer de que, diante de uma transitividade direta acompanhada aqui de uma palavra ser, nós teremos sempre este ser como o que mesmo? Partícula apassivadora. E o que acontece com a partícula apassivadora? Ela vai sempre transformar o seu objeto direto em sujeito. E sujeito sempre o quê? Paciente. Sujeito com o qual o seu verbo deverá concordar em número e pessoa. Rose, núcleo do sujeito é local? Não, está preposicionado. É o que, gente? Detalhes. Detalhes é o núcleo do seu sujeito. Detalhes é o núcleo que está flexionado no plural. Se detalhes é o núcleo que está flexionado no plural, o seu verbo deverá seguir esta mesma flexão, plural. Portanto, devem-se observar todos os detalhes, está corretíssimo, porque o verbo está concordando com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Logo, aqui está certinho. Tem um erro e tem um acerto. Vamos lá. A concordância está correta em qual, gente? Somente em 2. Somente 2. Tudo bem? Em somente a frase número 2. É isso mesmo, né? Pronto. Marcaram? Ótimo. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Viu como é que é legal, pessoal? Sempre exercitando, todo o tempo, fazendo exercícios e mais exercícios. Vamos aqui. O período abaixo apresenta problemas. Então, vamos lá. Já está afirmando, nós temos problemas de construção aqui. Vamos ter de saber o quê? Assinale a alternativa que fornece uma opção correta para escrevê-lo. Então, vamos primeiro descobrir aqui o problema. Vamos descobrir?
Muitas crianças não têm boa visão. Opa, gente, quem é que não tem boa visão? Muitas crianças. Opa, ultrapassei. Muitas crianças. Aqui é o seu sujeito. Sujeito cujo núcleo é o quê? Crianças. Sujeito de núcleo no plural. Como é que tem de estar o seu verbo? No plural. Ah, Rose, mas então, como é que eu marco um plural do verbo ter? Simples. Você diz assim, ó. Ele tem, melhorar isso daqui, você diz assim, ó, ele tem, e você diz o quê? Eles têm. Ótimo, ele tem, eles têm. Na pronúncia, qual é a diferença? Nenhuma. Na pronúncia, nenhuma. Na escrita, qual é a diferença? É que no plural, você precisa marcar aqui o acento circunflexo. Precisa marcar a sua flexão verbal com acento circunflexo. Acento diferencial. Você precisa diferenciar o que é singular do que é plural aqui. E esta única diferença, já que ela não é estabelecida na oralidade, ela não é estabelecida na pronúncia, ela vai ter de ser estabelecida na escrita, para que não haja problemas aqui de percepção, de construção, de nada. Então você tem, ele tem, sim, está certinho, eles têm acento circunflexo para marcar o plural. As crianças não têm, muitas crianças não têm boa visão. Aqui é o primeiro problema. Tudo bem? Onde comprometem... Opa, espera um minutinho. Note, nós havíamos falado sobre a palavra onde. Queridos, onde só se for referência a lugar. Lembra que nós comentamos isso? Não posso usar onde para retomar qualquer coisa. Eu preciso retomar com a palavra onde uma ideia de lugar. E muitas crianças não têm boa visão. Qual é a referência de lugar que nós temos aqui? Nenhuma. Se nós não temos nenhuma referência a lugar, não devemos usar a palavra onde. Faça o que, Rose, então, para corrigir? Opa, vamos terminar a leitura, mas vamos ter de retirar essa palavra onde daqui. Não é o melhor elemento coesivo para nós unirmos aí essas ideias, tá? Muitas crianças não têm boa visão, onde comprometem seu desempenho escolar. Opa, espere um minutinho. Notem, onde já não pode ser usado porque não pode retomar nenhuma outra ideia que não seja uma referência de lugar. Bom, aí já ficou claro a você. Agora, você concorda comigo que, igualzinho a uma questão que fizemos ainda há pouco, comprometer o desempenho escolar, queridos, olha só, o comprometimento do desempenho escolar não é também o resultado dessa falta de boa visão? Sim ou não, pessoal? É o resultado. Se essas crianças não têm boa visão, qual é o resultado disso? O comprometimento do desempenho escolar delas. Entendem isso? Rose, essas crianças não têm boa visão. Como resultado, o que é que acontece? O comprometimento desse desempenho escolar. Você compreende isso? Então, o comprometimento do desempenho escolar dessas crianças é o resultado dessa boa falta, ou dessa falta, na verdade, assim fica melhor, dessa falta de boa visão. Você fala em resultado, Rose, você fala então em quê? Conclusão. Em conclusão. Na verdade, o que nós deveríamos fazer? Reescrever este período de forma clara, de forma que no lugar de onde haja uma conjunção conclusiva, como portanto, por isso, tá vendo? Por isso, desse modo, você poderia dizer, desse modo, consequentemente, por conseguinte, você poderia dizer isso. Por conseguinte, eu devo reescrever de tal forma que eu insira no lugar de onde uma conjunção conclusiva, eu já venha também corrigindo isso daqui. Eu não posso só inserir uma conjunção conclusiva, eu tenho de inserir e tentar corrigir aqui o restante. Adaptar, eu diria, o restante. Por isso, comprometem seu desempenho escolar. Não são elas que comprometem, é essa falta de boa visão que vai acabar comprometendo. Então, vamos fazer um certo ajuste aí. Lembrando, preciso do plural, preciso da conjunção conclusiva e de um ajuste aqui no meu período. O período abaixo apresenta problemas, assinale a alternativa que fornece uma opção correta de reescrita. Muitas crianças não têm, não é uma boa reescritura. Então você já nem olha mais
para o item A. Você lembrou aqui qual foi a correção? Então, vamos lá. Se você lembrou, porque eu vou mudar, ó, eu vou mudar. Vamos ver os outros itens aqui, então. Vai lá. Muitas crianças não têm, certinho, boa visão, porque, porque é causal, querido. Porque é causal. E eu preciso de uma conjunção causal para corrigir isso? Isso é resultado lógico, isso é resultado, isso é conclusão, isso não é uma causa. Então já está fora. Não posso. Entenderam? Muitas crianças não têm, parou, né? Parou. Nem pensar na ideia de posse. Muitas crianças não têm boa visão, certíssimo. Por isso, conjunção, o quê, pessoal? Conclusiva. Conjunção conclusiva, certinho. Por isso, seu desempenho escolar é comprometido. Olha aí, ó. Por que o desempenho escolar é comprometido? Por causa dessa boa visão, ou por causa da falta, não é por causa da boa visão, né? Por causa da falta dessa boa visão. A falta dessa boa visão me leva a concluir que o desempenho dessas crianças é comprometido. E é isso mesmo. Olha só o item a ser marcado. Olha a melhor reescritura. Está aí. Tudo bem, pessoal? Já mudei. Tudo bem? Ok? Fica bem tranquilo, né? Vamos ver aqui, então, esse outro item aqui é legal. Ou essa outra questão. Ela também é legal. Vamos lá. Pronto. Considere os dois períodos abaixo e assinale a alternativa correta. Olha aí, ó. Os meninos que gostam de futebol adoram as aulas de educação física. 2. Os meninos que gostam de futebol adoram as aulas de educação física. Só pela leitura deu para você perceber exatamente com que a sua prova quis trabalhar, né? Quis trabalhar com a pontuação. E pontuação diz muito. Pontuação também mexe e muito com a significação do seu texto, com as relações significativas do seu texto, tá? Pontuação não é uma questão de respiração, é uma questão estilística, é uma questão semântica, é uma questão sintática, tá? Então, vamos ver o que acontece aqui. Queridos, os meninos, olha só, esses meninos gostam de futebol. Veja que este que retoma meninos. E um que retoma um termo anterior chama-se o que mesmo, pessoal? Pronome relativo. Olha aí, ó. Pronome relativo. Então, já que a estrutura aqui é a mesma, em tese, é a mesma, você tem aqui também um pronome e o quê? Relativo. Ó, aqui você também tem um pronome relativo. E você já sabe, um pronome relativo vai sempre introduzir, um pronome relativo vai sempre introduzir, em ambos os casos aqui, ó, tá? Em ambos os casos. Vai introduzir uma oração, veja, subordinada de que tipo? Adjetiva. E as orações subordinadas adjetivas se classificam de duas maneiras, não é assim? Ou elas são adjetivas explicativas, ou elas são adjetivas restritivas. Rosi, essa diferença é só de estrutura? Não. É uma diferença de estrutura, ou seja, uma diferença sintática e também é uma diferença semântica. Não é só uma diferença de estrutura, é uma diferença de sentido, diferença de significação. Se você utiliza ou se você está trabalhando com uma oração subordinada adjetiva explicativa, você tem uma forma de escrita, uma forma de estrutura, uma pontuação obrigatória e você tem uma significação. Se você trabalha com oração subordinada adjetiva restritiva, então a sua pontuação já passa a ser proibida e a significação é outra. Mas a pontuação é que mexe com essa significação, Ou também eu poderia dizer, é a significação que influencia na pontuação. Na verdade, são duas ideias que estão muito amarradas, são indissociáveis, na verdade, tá? Bom, vamos lá. Aqui no primeiro caso, você tem oração subordinada adjetiva, o quê? Explicativa. No segundo caso, já que você não percebe a presença da pontuação, isso é uma oração subordinada adjetiva, o quê, gente?
restritiva. Rosi, qual é a diferença de significação? Ótimo. Queridos, entendam isso. Quando a ideia é explicativa, você não tem opções. Você obrigatoriamente interpretará desta maneira, ó. E você não tem para onde correr. Interpretou de outra forma, você corre um grandíssimo risco de interpretar errado e perder a sua questão. Perdeu a questão, já era, tá? Você sabe que uma só questão leva você a ficar fora da concorrência, tá bom? Então, vai lá. Quando a estrutura é explicativa, e eu sei disso por causa da pontuação, qual é a única forma de interpretar o que eu estou lendo? É esta daqui, ó. Na explicação, eu vou ter de envolver todos os meninos num único grupo. É assim que se interpreta, tá? Eu vou ter de envolver todos os meninos num único grupo. Se a estrutura ela é restritiva, então eu sou obrigada. Obrigada, isso não é uma opção. O que eu estou falando a você não é um macete, não é uma saída, um atalho, é um caso obrigatório. Ou você interpreta dessa forma, ou você não acerta a sua questão. Tudo bem? No caso restritivo, eu sou obrigada a dividir esses meninos em grupos. Eu vou ter de dividir esses meninos em 2 grupos. Eu vou ter de dividir os meninos em grupos de meninos que gostam de futebol e meninos que o quê? Não gostam de futebol. É esta a interpretação obrigatória. Vou colocar aqui, ó, para uma o quê? Restrição. É esta a interpretação obrigatória para uma o quê? Explicação. Rosi, se a minha oração subordinada for adjetiva explicativa, todos os meninos estão dentro de um único grupo. Se a ideia é restritiva, agora eu sou obrigada a dividir esses meninos em 2 grupos. Meninos que gostam de futebol, meninos que não gostam de futebol. Falo de uns e não de outros. Na ideia explicativa, todos eles estão no único grupo, agora todos eles gostam de futebol, todos eles. Veja, as 2 formas estão corretamente pontuadas, os 2 períodos estão corretamente pontuados. O que é que muda aqui, Rosi? Sentido. Quando eu ponho as vírgulas, eu estou tentando dizer o que para você? Todos os meninos gostam de futebol, por isso todos eles adoram as aulas de educação física. Quando o caso é restritivo, tenho meninos que gostam de futebol, tenho meninos que não gostam de futebol. E aqueles que adoram as aulas de educação física são os que fazem parte deste grupo e não deste aqui. Estes que gostam de futebol é que adoram as aulas de educação física. Quer saber? Ao final, qual é a minha interpretação, então? Nesta primeira estrutura, todos os meninos gostam ou adoram as aulas de educação física. Vou falar de novo. Ao final da interpretação, vou entender que aqui, neste primeiro período, todos os meninos adoram as aulas de educação física. Aqui nestes outros, só adoram as aulas de educação física alguns meninos. Outros não gostam. Nem todos os meninos adoram as aulas de educação física. Por quê? Porque eu disse que só adoram as aulas de educação física aqueles que gostam de futebol. Os que não gostam de futebol não adoram as aulas de educação física. Entendeu isso? Tá vendo? A interpretação aqui, ela tem de ser minuciosa. Lembrou? Não esqueça isso, porque eu vou mudar aqui a telinha, nós vamos precisar perceber isso daqui para responder a essas questões, tudo bem? Então, vai lá. Considere, não esqueça a interpretação explicativa e restritiva. Considere os 2 períodos abaixo e assinale a alternativa. O sentido é o mesmo nos 2 períodos? Nunca, nunca. O item já está errado. Já não vou mais marcar este daqui. Olha o outro. Olha o outro. Em um, há uma generalização. Vamos voltar? Lembrou? Em um, há uma generalização. Opa, afirmando que todos os meninos gostam de futebol. Sim ou não, gente? Sim. Na explicação, eu não tenho de envolver todos os meninos num grupo só, estou generalizando, Rosi. Todos eles gostam de futebol, por isso todos eles adoram educação física. Claro que sim. Então, eu já achei, cadê? Já achei a minha resposta.
Tá bem aqui, ó. Em 1, a vírgula separa incorretamente, não tem nada a ver, sujeito e verbo, nada a ver. Ah? Em 2, há erro de pontuação, também nada a ver. Só pode marcar o item o quê? B. Tudo bem, gente? Ok? Vamos finalizar por aqui, o nosso tempinho já acabou, temos de finalizar esta aula por aqui, mas eu espero ter sido bastante clara com você. Continue sempre revisando e eu espero encontrar você num outro momento. Abraços a todos, até a próxima, pessoal.